Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que me seguem, que me acompanham aqui na minha carreira no YouTube. Acabamos de fechar 1000 inscritos no canal, batemos a meta de 1K, estou muito feliz e muito agradecido a todos vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma olhadinha lá. E não se esqueçam, sábado temos a nossa live marcada, às 22h30. Aguardo todos vocês. Um bom conto a todos. O inverno subterrâneo. Horror nas galerias de Ominsk. O inverno em Ominsk não é um clima, é uma sentença de morte. Lá fora, o vento siberiano chicoteia o para-brisa da minha velha Zil 131 e o termômetro marca 35 graus negativos. Se você ficar parado lá fora por 10 minutos, sem o casaco certo, seus dedos viram vidro e quebram. Eu acendo meu quarto cigarro da noite. O cheiro de diesel e fumo barato é a única coisa que me mantém lúcido. Olho pro lado e vejo o Sergei. O moleque é novo, mal saiu das fraldas e já tá aqui, batendo os dentes de um jeito que parece que a mandíbula vai despencar no assoalho. Pequeno Serioja, como o chamo. Ele tem o rosto limpo demais para esse trabalho. Bliad, Dmitri, eu não sinto meus pés. O pedal da embreagem está congelado. A gente não pode dar um perdido nesse chamado. O supervisor tá lá no quintinho. Ele não vai notar se a gente deixar essa bomba para amanhã. Eu solto a fumaça no vidro embaçado e respondo seco. Escuta aqui, moleque. Se a bomba da seção CAP far de vez, a pressão estoura o vapor do Distrito 4 amanhã cedo, 5.000 pessoas acordam em apartamentos que parecem necrotérios. Você quer ir lá explicar para as senhorinhas por que o chá delas virou picolé? Pega a chave de cano e desce. O esgoto é quente. Pelo menos lá embaixo o vento não corta. Abrir o bueiro foi um par. O gelo selou a tampa como se fosse solda. Tive que descer a marreta até o metal ceder. Quando a tampa levantou, subiu um vapor quente e fétido, o bafo do próprio inferno escapando pro céu da Sibéria. Descemos a escada enferrujada, degrau por degrau. O uivo do vento lá em cima foi morrendo, trocado pelo som viscoso da água escura correndo lá embaixo. Você tinha razão. Tá calor aqui, diz Sergei limpando o suor da testa. Mas o cheiro parece que algo morreu, apodreceu e resolveu levantar para morrer de novo. É cheiro de rublos, garoto. Respondo, ajustando minha lanterna de cabeça. Se o esgoto cheirasse a flores, a gente não ganhava o dobro de um varredor de rua. Agora cala a boca, para não engolir esse metano e me segue. A seção K fica a uns 600 metros daqui. Caminhamos por 10 minutos. minhas botas de borracha chapinhando naquela lama negra,
que eu prefiro não saber do que é feita. O teto é baixo e o silêncio aqui embaixo é pesado, como se as paredes estivessem escutando a gente. De repente eu paro. O feixe da minha lanterna trava na parede de concreto lateral. Estranho. O relatório dizia que reforçaram esse setor com cimento novo mês passado. Olha aqui, Sergei. Ele aproxima a luz, tremendo. Que porra é essa? São marcas de picareta? Mas são fundas demais, Dmitri. E olha a altura, tá quase no teto. Eu passo o dedo enluvado no sulco. O concreto foi rasgado. Ratos não fazem isso. Nem homens com ferramentas. Aquilo parecia unhas. Unhas longas e fortes. O suficiente para estraçalhar cimento seco. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o frio lá de fora. Dmitri, ouviu isso? Sergei sussurrou. Eu travei. Lá no fundo do túnel, onde a minha luz não chegava, ouvi um estalo seco, como um osso sendo moído, e depois um som de rasgo, algo pesado sendo puxado pelo teto. Fiz sinal para Sergei calar a boca. O moleque estava tremendo tanto que a lanterna do capacete dele parecia uma luz de discoteca errática. Fiquei parado, ouvindo o sangue pulsar nos meus ouvidos. O esgoto tem sons próprios, mas aquilo era orgânico. Um som de algo que respira e tem peso. Chegamos na seção K. É uma câmara enorme, onde 4 galerias se encontram em um poço central. No meio de uma cachoeira de esgoto bruto, despenca de 6 metros, criando uma névoa fétida. A bomba principal estava lá, soltando um guincho metálico que parecia um grito de agonia. Dmitri, olha ali! O painel de controle. Sergei grita por causa do barulho da água. Apontei a luz. O metal no painel estava retorcido, como se uma mão gigante tivesse amassado uma lata de cerveja. Os fios de cobre pareciam ter sido mastigados. Abri minha caixa de ferramentas. Eu precisava de 10 minutos. Sergei, fica de costas para mim. Ilumina a galeria sul. Se qualquer coisa se mexer, você grita. Entendi. Mas Dmitri, a água, ela tá mudando de cor. Olhei por cima do ombro. O fluxo escuro agora tinha filetes de algo branco e viscoso. Parecia gordura velha misturada com algo pior. E o cheiro mudou para um odor metálico, doce e podre. O cheiro de um matadouro que nunca foi limpo. De repente, o barulho da cachoeira pareceu diminuir. Algo estava abafando o som. Dmitri, tem alguma coisa na parede. Atrás da água, olha! Larguei a ferramenta e apontei a lanterna mais forte para a cortina de água. Preso na parede de tijolos, a 4 metros de altura, estava um ser pálido, de um branco doentio, sem pelos, membros longos demais, articulações dobrando em ângulos impossíveis. Não tinha nariz, apenas fendas, e a boca aberta revelava fileiras de dente como agulhas de osso. O pior eram os olhos,
grandes, leitosos e sem pupilas. A coisa se moveu. Ela desceu pela parede vertical com uma velocidade sobre-humana. Parou a 2 metros de nós, agachada, a cabeça pendendo pro lado, soltando um clique seco e rítmico, imitando o som da bomba quebrada. Serguei, não corre, eu disse, pegando o cano de ferro. Se você correr, ele pula. Serguei não me ouviu. Ele ficou paralisado, iluminando o rosto da abominação. A coisa fechou as pálpebras translúcidas e soltou um sibilo de caldeira rachada. Serguei, te mexe, homem! Suca! Agora! Gritei. Agarrei-o pelo colarinho e puxei. Começamos a recuar, sem dar as costas. A criatura deu um salto e pregou-se no teto acima da cachoeira. O pescoço dela girou 180 graus, os olhos fixos em nós. Então, ela soltou uma imitação de voz de Serguei. Dmitri, o que é aquilo? O meu sangue gelou. Era um mímico, um predador que caçava pelo som e pelo medo. Não a ouças. É um truque. Corre para a galeria leste. Desatamos a correr. Atrás de nós ouvi o impacto. Ela vinha pelas paredes, saltando. De repente, o som parou. Derrapei na lama negra e apontei a luz para cima. Nada. Ela parou? Serguei perguntou, arfando. Não, garoto. Ela está a flanquear-nos. Foi então que vi. Por cima da cabeça de Serguei havia uma grelha de ventilação velha. Por entre as frestas, 4 dedos brancos e longos estavam a deslizar para fora, silenciosos. Serguei, sai daí, moleque! A grelha explodiu. A coisa caiu em cima dele como um lençol de carne branca. Ouvi o grito dele ser abafado por uma mão pálida que cobriu metade do seu rosto. O grito de Serguei. Eu ainda acordo com ele toda noite. Aqueles braços brancos envolveram o moleque como arame farpado. Eu avancei e desferi um golpe com o cano de ferro na escápula da criatura. Ouvi um estalo de madeira podre. A coisa me jogou longe com um golpe de ombro. Minha lanterna apagou. Pela luz fraca da lanterna do Serguei, jogada no chão, eu vi o horror. A criatura estava descascando o garoto vivo. Com a precisão, as unhas entraram por baixo da clavícula. Dmitri, me ajuda, por favor. A voz de Serguei borbulhava com sangue. O bicho estava frenético. Com um puxão violento, a pele do peito de Serguei foi arrancada como um casaco velho. O som da pele se descolando do músculo. Eu vi as costelas brancas dele. Ele ainda estava vivo, vendo o próprio interior. Perdão, Serioja. Perdoa esse velho aqui. Eu disse. Não bati na coisa. Mirei no painel de alta tensão acima deles. Com um último esforço, despenquei o transformador de óleo direto sobre a poça de esgoto, onde os dois estavam. O estouro foi um azul e branco. A eletricidade fritou tudo. O cheiro de ozônio e carne queimada inundou o túnel. Eu não olhei para trás. Arrastei meu corpo quebrado pela galeria leste.
tateando as paredes até sentir a escada. Meus dedos escorregavam no sangue que não era meu. Empurrei a tampa do bueiro. O gelo da superfície cortou minhas mãos, mas eu não sentia nada. Rolei na neve. O frio de 35 abaixo agora parecia um abraço de Deus. Fechei a tampa com a marreta até o metal deformar, selando aquele inferno. Acendi um cigarro, com as mãos em carne viva. Serguei agora era apenas parte da fundação da cidade. Olhei para o buraco da fechadura na tampa. Por um segundo vi o rastro de vapor subindo, e um clique seco. A coisa ainda estava lá. E agora, ela tem a pele de Serguei para se aquecer. O inverno russo esconde muita coisa sob a neve. Mas nada é tão frio quanto o que vive no calor dos nossos esgotos. Serguei nunca mais verá a luz do dia. E eu nunca mais desci um degrau sequer abaixo da terra. Gostou desse conto? Então escreve corajoso nos comentários. Batemos um K hoje, mas o medo, esse é infinito. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhe com os amigos e clique no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.